Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, eu tive uma ideia que vai ser bem melhor para vocês, porque aí eu vou estar explicando em vídeo. Bom, vocês que deixam recados, vocês estão vendo que faz um tempinho que eu não respondo, né? Então, a partir de hoje, eu vou estar respondendo pelo vídeo. E as pessoas que tá todo dia deixando um recadinho, eu só vou falar uma vez, tá? Porque senão vai ter várias dela, né? Aí fica bem complicado para outras pessoas que querem saber, né, das perguntas que fizeram e tal. Mas eu já agradeço aquelas pessoas que sempre tá ali, todo dia deixando algum recadinho, tá? Principalmente a Maria Maioli. Ela tá todo dia no meu canal, tá todo dia deixando recadinho em cada ponto que eu faço. Quando ela não aparece, eu já fico preocupada. Falo, aí ela assistiu e não gostou, ou será que ela não assistiu e, né, não viu, né, e tal. Eu já fico preocupada. E de antemão já falo parabéns para você que vai ser avó, né? E espero que o neném nasça com muita saúde. E vovó, a gente vai, né? Eu daqui em pensamento vou estar mimando ele e tal. Depois a gente devolve pros pais, né? É bem assim que a avó faz. Ai, se eu fosse avó, eu ia fazer isso. Vou mimar, 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 depois eu falar, Tó, começou a chorar, Tó, não quero mais não. Ai, ai. Então, eu vou começar de cima. A pessoa que postou hoje às 5 horas e vou ler até lá no último, tá? Então, gente, presta atenção nas dicas que eu vou estar dando para quem perguntou, né? A dúvida e tudo mais, tá bom? Bom, e antes também eu quero dizer que, gente, vocês não estão dando like, né? Eu vejo que cada vez está diminuindo mais. A visualização, tem gente que não assiste e não tá nem aí, né? Então, por mais que você sabe fazer o ponto, por mais que você já viu o ponto, por mais que você já tenha uma blusa com aquele ponto, mas deixa o like para me ajudar, não custa nada, é gratuito, tá? Ok? A gente trabalha bastante aqui, sofre pra caramba, né? Principalmente eu que tenho problema no braço, tenho problema no ombro, tenho problema de alergia e a gente está todo dia aqui fazendo os pontos e mexendo com lã. Lã acaba comigo. Mesmo as linhas de algodão, você vai soltar os fios, porque erra a carreira e tal, aí vem aquele pó. Então, eu tenho que estar sempre de máscara. Então, para quem perguntou por que eu uso máscara, é por causa disso. Eu tenho alergia, tá? E vai ter uma pessoa aqui que perguntou por que eu uso máscara. Mas vamos lá. User, por que você não grava blusas passo a passo? Eu gravo blusas passo a passo. Vai na minha playlist de vestuários para adulto. Eu acho que eu devo ter umas 4 playlists. Eu não sei, eu não lembro, porque faz muito tempo que eu não vejo as minhas playlists, né? E desse ano de 2023 eu não fiz playlist. O ano retrasado, se não me engano, eu fiz 5 ou 6 blusas direto, uma atrás da outra. E então eu tenho vários modelos de blusas. Eu já fiz muita coisa mesmo, muitas blusas, tipo túnica, cardigan, já fiz pullover, já fiz batinha,
já fiz bolero, saia, já fiz acessórios como meia, luva, anéis, brinco, já fiz moedeiro, já fiz bolsinha, já fiz carteira, já fiz cachecol, já fiz gola, já fiz gorro, quer dizer, já fiz muita coisa. É só vocês procurarem, né? Porque eu, com mais de 3.300 vídeos que eu vi pela última vez, não tenho como procurar por vocês, tá? Então, vocês vão na minha playlist e procura lá, ok? E não dá para mim fazer blusas. Toda vez que eu posto um ponto, eu coloco a blusa como inspiração, né? Então, eu sempre pego pontos de blusa, né? E coloco a blusa do ponto que eu peguei. Eu faço o ponto da blusa que eu peguei. Por quê? Porque vocês já têm ideia, mais ou menos, de como pode fazer, o que pode ser feito. Aí vocês têm mais ideias. Ah, esse ponto eu posso fazer um tapete, posso fazer um por exemplo, uma manta para sofá, eu posso fazer uma cortina, posso fazer, né? Uma manta para o meu bebê, uma manta para o meu netinho. Quer dizer, vai de você, né? Tá bom? E passo a passo, normalmente eu cobro a linha que eu vou usar, gastar, né? Porque eu não tenho condições de comprar assim. Vocês veem eu fazendo comprinha, comprando pouca coisa, né? Da última vez, não dessa vez que eu mostrei para vocês, mas da outra vez, eu nem mostrei para vocês que era bem pouquinho, porque era o que eu podia comprar. Eu comprei para poder fazer as amostras, porque eu não tenho, tá acabando. Aí eu uso, né? E acaba, né? Eu ficando sem. Então, para não acontecer isso, eu faço comprinhas de lãzinha, linha, tudo variado, né? De cor variado e tal, ok? Rosiana Avelar, muito lindo. Obrigada, Rosiana. Maria Helena, ponto lindo. Então, a Maria Maioli deixou mais 2 recados aqui, tá? Obrigada, obrigada mesmo de montão. E também quem sempre deixa recado é a Vicenta Castilho. Graças, muitas graças. Ela sempre deixa um monte de carinhos. A Sabrina, tanto em um vídeo lá, não sei do que, como um de outro, ela perguntou se dá para fazer circular. Dá? É só você fazer o múltiplo do ponto sem o ponto extra, tá? Dá certinho. Raramente, raramente tem que fazer ponto extra também. Raramente. Tem, porque eu já fiz. Tem sim, mas é muito raro, tá? Normalmente é o ponto extra sem as correntes extras. É só você fazer lá que dá certinho. Ah, Célida Fernandes, bom dia. Estou querendo fazer uma saia e fiquei em dúvida com relação às medidas. Do vídeo você fala da medida do quadril para fazer o cos da saia. Isso mesmo. Não consegui entender. É possível explicar? Muito obrigada. Você faz da medida do quadril, tá? E não deixa apertado. Não deixa apertado. Se der para deixar um pouco a mais, é melhor. Porque você faz o cos e tal, né? Você vai pensar, mas vai ficar grande. Você vai colocar elástico, você vai colocar cordão, você vai colocar botão, né? Ali você pode
ajeitar, se for colocar o botão, fazer do tamanho da sua cintura. Depois, a partir de baixo, você vai fazer aumento na última carreira. Você faz mais uma carreira aumentando com o múltiplo do ponto. Aí você faz ficando maior do que o seu quadril, né? E se você for fazer aquela estilo de saia assim, desce assim, né? Desce praticamente quase reto. Então, faz a medida do quadril, tá? E depois você vai colocar lá o cordão, vai colocar, né, o elástico, ele vai ficar perfeito, ok? E ela falou, é muito lindo esse ponto. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui a próxima. Aracélia, me encanto este ponto. Graças por compartilhar. Muitas graças. Virgulacar. Thank you. Vivi, Lavinha, você está fazendo ponto alto alongado? Sim, estou fazendo ponto alto alongado do pedido do vestido beira-mar Vanessa Montoro, tá? Porque meu ponto tava estranho. Ele tava muito pequenininho. Eu não ando enxergando muito bem, então eu fiz o ponto alto alongado, tá? Mas vocês podem fazer ponto alto normal, tá bom? Senão aqui pode ficar maior, muito grande, né? Então vocês podem fazer ponto alto normal, né? Do jeito que vocês fazem. E sempre mede, gente. Mede para ver se tá bom o tamanho. Vocês podem fazer até menos carreiras, né? Então é sempre bom. Eu sempre falo para vocês: vai, mede em você, mede em você. Isso daí é essencial, né? Evelyn Cepeda, graças por suas ensinanças. Muitas graças. Joana, 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 ela falou, maestra, em muitas ocasiões lhe pedimos subtítulo em espanhol. Ojalá los publique. Então, o Fernando, ele edita no celular, depois ele manda pro YouTube, e no YouTube ele faz a edição também. A primeira legenda a ser colocada é o espanhol, né? Que é mais fácil. Espanhol, né? Depois o R de Romeno e Rússia. Depois para baixo, F, francês. Depois lá, inglês, italiano, tá? Fica mais fácil aqui para depois fazer aqui. É o que a gente sempre faz, tá? Nós colocamos legenda em todos. Aqueles que realmente não tem legenda é porque não conseguimos de forma nenhuma colocar, tá? Ou vídeos muito antigos, tá? Aí não tem, aí é só vocês pedirem que aí a gente coloca. Fernanda, muito lindo, obrigada. Obrigada a você. XSFJIKO, alguma coisa, mas lá no quase no final tem Regina, deve ser o nome dela, Regina. Bom dia, eu gostaria que você me mande um vídeo de uma blusa com manga curta. A linha que eu quero usar é estilo da Círculo cor 44-46, tamanho G. Obrigada, Tânia de Primavera do Leste. Então, Tânia, é o seguinte, vai lá na minha playlist de blusas,
né? De vestuário para adultos. Tem, eu acho que eu não sei quantas playlists tem lá, tá? Aí você vai lá e procura, porque eu realmente não sei. E os tamanhos que eu postei, tamanho G. Tem blusas que servem para M, tem blusas que servem para tamanho GG, né? Depende muito da blusa, tá bom? Mas normalmente eu uso o tamanho G, então você pode fazer o tamanho que eu fiz. E vai fazer 20 anos que eu tô aqui no Japão, então eu não sei esse negócio de cor 44, 56 ou sei lá o que, porque não faço a mínima ideia. Lila, ótima aula, obrigada. Solange Oliveira, bom dia, bom dia. Maria Inês, bom dia, Lavinha, bom dia. Souza, bem-vinda, obrigada. Faz tempo que eu não vejo você aqui. Elizabeth Silva, qual é a composição dessa linha? Então, a linha que eu fiz, a blusa túnica sem costura, passo a passo, passo a passo. É uma blusa azul. Eu não sei porque aquela linha eu ganhei da minha irmã. Então, para mim saber, eu teria que procurar o rótulo, né? E tem vários rótulos ali, até achar vai ser meio complicado. Mas se eu conseguir achar, depois eu te falo. Linda blusa, parabéns, obrigada. Mas a blusa você pode fazer com linha de algodão, tá? Essa linha aí é do Japão. Renata Estrela. Esse ponto alto é o ponto alto alongado? Sim. Quando eu tiro um, depois tiro dois, é o ponto alto alongado, tá? É, Antônia Martins. Amei. Obrigada. Obrigada. Vanderly Aparecida. Boa tarde para você. Terminei de fazer o meu bandô com o seu acabamento. Ficou um show de lindo. Obrigada por compartilhar essa maravilha. Adorei fazer. Deus abençoe você sempre. Que bom que você fez e gostou, né? Agora tá com uma cortina maravilhosa. Alameda Rosa. Nossa, faz tempo que eu não te vejo aqui. Obrigada por ensinar, Lavinha. Obrigada a você por ter vindo aqui tomar um cafezinho. Souza Correia M. Lindo, lindo. Ó, 2 dias que veio aqui. Ó, que bom. Cati, olá, bom dia. Boa tarde, boa noite. Já entendi que é da minha, né, da minha turma. Sou inscrito no seu canal, sou iniciante no crochê. Gosto muito de suas aulas, mas não entendo quando você diz que tais amostras são múltiplas de 2, 4, 6, 8, etc. A partir de onde deve... Peraí, deixa eu colocar aqui em ler mais. Deve ser contado. Quando você já diz que essa determinada amostra é múltiplo de 2 ou 4, eu sei de fazer. Mas se pego uma amostra, não consigo identificar sozinha de quanto ela é múltipla. Geralmente faço uma corrente enorme para depois cortar ou desmanchar o excedente. Você poderia dar uma dica? Gratidão. Olha, eu já ensinei várias vezes, né, como fazer o múltiplo do ponto, né? Vou pegar aqui uma amostra de um ponto que eu vou ainda ensinar vocês, tá? Eu vou pegar um ponto aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui o meu.
é o gorrinho. Então, não contando essa parte aqui, tá? Porque aqui é o você pode fazer antes ou depois. Então, por exemplo, aqui em relevo. Aqui não é em relevo. Tem essa parte aqui. E essa parte aqui é em cima. Então, você conta desse ponto, primeiro ponto alto em relevo, até a correntinha aqui, ó. Esse aqui é um desenho. Um desenho. Aí, você vai repetir novamente, né? Por isso que eu falo, é múltiplo, por exemplo, múltiplo de 4. Então, aqui é múltiplo de 4, por exemplo, tá? Aí, quando você for repetir novamente, aí você faz múltiplo de 4. Então, começa aqui nesse ponto em relevo, você conta aqui nesse ponto em relevo até esta correntinha, ó, antes do ponto alto em relevo. Isso aqui é um desenho. Um desenho, aí vai repetir novamente. Dois desenhos, três desenhos, e assim por diante, tá? Isso aqui eu já fiz faz tempo, minha faixa de cabelo, tá bom? Continuando aqui, canal Sítio, que lindo, adorei, obrigada. Silvia Monte, bom dia, Lavinha, ajudou muito, como sempre, obrigada por compartilhar, Deus abençoe. Deus abençoe você também, obrigada. Juliana Moura, perfeita, obrigada. Maria Helena Ribeiro Godoy. Boa noite. Fiz a primeira e a segunda parte da saia, mas como terminar? Tem o link abaixo na descrição. É o primeiro link e ainda está escrito que é aquele ponto é, é o ponto para terminar a saia, tá? Deixa eu ver. Maria Helena, beijo, cuide-se. E ela falou boa noite, bom dia. Obrigada. Reinaldo Anziliero. Oi, maravilhoso, parabéns. Obrigado. Quem mais aqui? Alzeluk. Não dá para me ler porque está em outra língua e aqui não tem como traduzir, tá bom, gente? Ivete Reco. Lindo esse ponto, parabéns, obrigada. User. Ponto muito bonito, gostei, obrigada. Mabel Fernanda, vou fazer com as sobras de linha que eu tenho. Acredito que vai ficar linda. Beijos no coração. Obrigada. E bom dia, né? Bom dia, boa noite. Roselene Matias de Jesus. Você pode me dizer qual o nome desta linha que você está usando? Bom dia. Então, é o seguinte, normalmente eu uso linha de algodão, né? E eu sempre, essa daqui é o que saiu, lançou há pouco tempo, tá? Ela é 100% algodão. E aqui tem as anotações dela, que você pode estar vendo aí, ok? E essa daqui vai para o Brasil. Deixa eu ver, tá de ponta cabeça.
Aqui, ó. As informações da agulha, grama, metragem, né? Do que ela é feita e tudo mais. Ok? E eu compro sempre na loja da Isso. Então, vocês dão uma olhada no site da Isso e vê quanto que é. Procura lá e, né? Mas eu acho que não compensa. Eu acho melhor a linha do Brasil. Que a linha do Brasil eu acho que é mais resistente e dura mais, tá? Não solta tanto pelinho, porque essa daí, por mais que ela seja de algodão, ela solta pelinho. Nossa, eu fico aqui 24 horas praticamente. Enquanto eu estiver fazendo crochê, eu tô com essa coisa aqui na cara. É... Eliana Rodrigues, boa noite. Fiz minha inscrição hoje. Bem-vinda há 9 dias atrás. Estou amando seus vídeos, tudo muito lindo e bem explicado. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida e seu lindo trabalho. Tenho certeza que vou aprender e aproveitar muito de suas aulas. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Belisa. Olá, Lovinha. Esse tamanho é um luxo, muito lindo mesmo. Tenho, tem como realizar esse barrado em peça tipo casaco aberto? Tem, né? Qualquer barrado que você gostar e ver que você fala, nossa, é lindo para ficar com tal blusa. Você pode colocar em casaco, blusa, o que você quiser, tá? Para manta também, ok? Mas é aquele negócio. Por exemplo, eu fiz esse ponto circular. Então, o que que você faz? Você faz uma amostra, coloca ele em cima da mesa, coloca duas réguas ou dois papelão, se corta lá, né, duas tiras e coloca assim, um de um lado, outro de outro, tá? Então, você olhando, você olha, vê como começa, né? Aí você fala aqui, eu creio que vai duas correntinhas e um ponto alto, né? Aí você vai começar com 5 correntinhas, né? Então, 3 equivalente a um ponto alto, mais 12 espaço. Você vai começar assim e vai terminar da mesma forma, fazendo 2 correntinhas e um ponto alto. Ah, na próxima carreira, como é que é? Ah, começa com um ponto baixo. Olha só, que legal. Começa com ponto baixo. Então, você vai começar com uma correntinha, um ponto baixo, no mesmo lugar, e vai terminar com um ponto baixo. E na próxima carreira, como é que eu vou fazer se é um leque? Faz, por exemplo, o leque tem 5, você faz 3. Você faz 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Quando você terminar, você vai terminar com 3 pontos altos, né? Ah, para próxima carreira, vixe, é um ponto em correntinhas assim. Então você começa com 5 correntinhas e no primeiro espaço você coloca lá um ponto baixo. Aí você vai fazendo correntinhas, correntinhas no lugar certo da onde eu fiz, entendeu? Então assim por diante. Bom, essa é uma dica bem legal, tá? De vez em quando eu pego um ponto que é circular, eu tenho que fazer isso. Então, o que que eu faço? Eu corto a minha tela. Aí eu olho assim e vejo como começar, como terminar. Porque muitas vezes não vale a pena, tô com preguiça, ou estou muito cansada, ou tô com uma apressada, ou alguma coisa assim. Ao invés de fazer o ponto circular, que demora mais, eu faço o ponto reto, tá? Então é isso. A Glória
Glória Barral, ou Glória Barra, né? Não sei. Bom dia, ensina o ponto, mas não ensina a fazer a peça. Por exemplo, esse ponto eu peguei de uma blusa. Então, eu coloco o ponto e coloco a blusa aqui assim, né? Na página inicial assim, né? Aí vocês falam e mostro a blusa lá dentro do vídeo também. Aí vocês falam assim, poxa, ela ensina o ponto, mas não ensina a fazer a blusa. A blusa é como inspiração para você, tá? Você pode fazer o que você quiser com aquele ponto, né? Muitas vezes é para dar ideia. Muita gente gosta disso e pede sempre para mim, né? Ensinar o ponto de tal blusa, né? Então, o pessoal começou a acostumar com isso, né? Falar, ai, o que que eu posso fazer? Ai, o que que eu posso fazer? O que que eu faço com esse ponto? Aí eu tinha que ficar dando ideias, dando ideias, dando ideias. Aí quando o pessoal começou a falar, faz o ponto dessa blusa, aí eu colocava a blusa ali e tal. Aí o pessoal começou a acostumar. Então, é uma inspiração. Eu não preciso fazer a blusa. Se você quiser a blusa, ou você compra o gráfico, que eu vendo o gráfico, ou você faz o pedido da peça inteira, né? Como você já está há muito tempo, há duas, não, você não está há muito tempo, não, faz 2 semanas que você está aqui, né? Agora faz 3 semanas. Então é o seguinte, eu cobro material. Você só vai mandar o material para mim. Quer dizer, enviar o dinheiro para eu comprar o material aqui. Porque fica mais fácil, né? Porque se você for mandar o material do Brasil para o Japão, sai caríssimo. Mas mesmo assim, sai caro, porque as linhas aqui não são baratas, né? A moeda do Brasil é muito baixo, né? Ok? Então sai caro. Muitas pessoas que pediram blusa, elas pagaram, né? Elas pagaram e pediram blusa e elas pagaram a blusa para mim, né? Então vocês vão ver que é pedido de tal fulana e tal ciclana e assim por diante, porque elas pagaram o material para mim para eu poder fazer o que elas queriam, tá? Deixa eu ver quem mais. Simone Gonçalves. Cadê a segunda parte? Bom, da blusa Corália, a blusa que eu fiz, top down Corália, é um vídeo só, tá? É um vídeo só. Então, você assiste do começo ao fim, vai dar tudo certo para você fazer, ok? Luciete Costa Duarte. Boa noite, Lavinha. No seu canal tem vídeos de você ensinando motivos contínuos, mais especificamente motivos floral contínuos? Tem? Tem sim. É só procurar na minha playlist de motivos. Lá tem. Se eu não me engano, é azul, tá? A Merle Dinardi, né? Ela falou assim: por que você usa máscara? Então, eu já expliquei ali no começo, tá? Eu uso máscara por causa das alergias. É, a Luciane Santucci, deve ser assim, né? Ela, muito bonito. Nos ensine a fazer a blusa da foto, por favor. Então, como eu disse, eu cobro o material, né? Porque eu não tenho condições de comprar linhas para ficar fazendo blusas e tal, tá bom?
Então, um pouquinho de linha que eu compro é variado, como vocês vê, e eu compro um de cada, porque eu não tenho condições de comprar 10 de cada, né? Se eu pudesse, até compraria, mas não tenho. Então, eu compro um de cada para mim poder fazer minhas amostras, né? E eu apresento para vocês porque muitas vezes vocês têm curiosidade, porque no vídeo eu faço a amostra, depois eu vou fazer o ponto para vocês com outra linha. Aí você fala, mas aquele colorido ali é tão bonito, qual linha que é essa, né? Então eu já mostro para vocês, para depois não ficarem perguntando depois, né? Mas muita gente não assiste, depois fica perguntando. Ah, é complicado, né? Então a gente assiste, tenta assistir, né? Sara, obrigada, querida. Já tinha procurado tanto essa blusa em português. Graças a Deus encontrei você. Parabéns, você ensina muito bem. A blusa Corália. Maria Helena, muito grata. Obrigada, Maria Helena. Nair, falar só Nair, porque senão eu vou me enroscar aqui no sobrenome dela. Obrigada por mostrar esse trabalho. Estava ansiosa procurando. Ah, obrigada, viu, Nair? É, Marina Martins. Bom dia, bom dia. Rosária Fátima, bom dia, bom dia. Nossa, eu sinto tanta falta de muita gente aqui, que aparecia todo dia, agora a gente não vê mais. Conceição Santos. Que maravilha, seus pontos, cada um mais lindo que o outro. Parabéns. Lindo. Obrigada. Conceição, lindo ponto. Parabéns. Obrigada de novo. É, Na blusa gola canoa em crochê, passo a passo, sem costura. Ela falou assim, a Natália Nishima. Pode ser descomplicado para quem já faz há muito tempo. Porém, iniciantes que seguem a risca, que risca ordens, receitas prontas, maioria não consegue calcular múltiplos de ponto, mas quer receita pronta para não ficar confuso. Quer seguir receita pronta, por exemplo, começa centímetros, tantas correntes, faz tantos pontos, depois vira. Explica muito detalhado, sim, mas nem todos entendem, por isso pergunto da forma que estão acostumados. É o seguinte, eu sempre falo, mesmo nos pontos que eu falo que é o múltiplo, por exemplo, de 8 mais 2, né? Então, você vai fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 e você vai medir na fita métrica, né? Aí, você vai colocar no final, mais 2. Aí, você começa a fazer. Faz 3 carreiras. Mede novamente para ver se é o seu tamanho, tá bom? É isso que eu posso resumir para você, né? O que você falou no final. Faz tantos centímetros, tá? Ah, não. Isso não dá, por quê? Porque eu uso o tamanho G. Você pode usar o tamanho M ou P, né? Então, se você seguir fazendo do jeito que eu fiz ali, porque tem gente que faz passo a passo ali, como eu faço. Faço passo a passo ali, né? Eu falo, vou fazer tantas correntinhas aqui. E começa a primeira carreira, segunda, terceira, quarta e vou indo. Onde tem diminuição, eu vou fazendo carreira por carreira.
onde tem o decote, a cava e tudo mais. Vou fazendo carreira por carreira até o final, né? Então, não tem mais passo a passo do que isso, né? Então, você vai fazer do mesmo tamanho. O que que vai acontecer? Você vai falar, mas eu não uso tamanho G, né? Então, se você não aprender a fazer essa medida que eu falei, faz 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, você olha assim mais ou menos, você fala, poxa, peraí, né? Vou medir. Já deixa uma camiseta pronta, uma blusinha que você gosta, né? Que fica o tamanho bom para vocês. Deixa ali, você mede ali. Tum. Mediu? Mede em você também. Principalmente na parte do busto. Sempre mede na parte do busto ou no quadril, onde for maior, né? Você mede. Porque se você for fazer do tamanho da cintura, como é que você vai pôr a cabeça e passar o busto aqui? Vai ficar muito apertado, né? Então, mede o busto, mede o quadril, qual for maior, tá? Aí, você faz umas 2, 3 carreiras, aí mede novamente, mede novamente. Eu sempre falo que eu vou fazer uma peça, eu chego a ficar muito suada de tanto veste, experimenta, veste, experimenta, porque eu quero fazer do jeito que eu quero, né? Quero deixar a blusa do jeito que eu quero, que eu gosto. Então eu tenho que ficar fazendo isso, vestindo, 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 vestindo. É igual ao alfaiate. Se você não for lá, tirar todas as medidas e tal, não sei o quê, ele não consegue fazer. Então é a mesma coisa. A gente que faz blusas, né? A gente tem que experimentar e tal, e essas coisas todas, tá bom? Então é isso. Mediu lá, fez lá o múltiplo de 8, você já, pum, mede. Deu certo? Ficou o seu tamanho? Você faz mais duas correntinhas, que é o ponto extra, as duas correntinhas, porque senão chegando lá no final vai faltar essas duas, né? Então, você faz as duas correntinhas extras, aí você vai começar a fazer o ponto fantasia. Fez um pedacinho, mede novamente, mede no corpo também. Além de medir na fita métrica, você mede no corpo também. Você vê se ficou certinho, tá? Então é assim que a gente aprende a fazer. Eu me matei para aprender desde criança, mas eu consegui, porque minhas irmãs falavam, faz certo. A resposta era essa, né? Faz certo. Ah, Eva, Eva, que lindo é você gravar para fazer uma horinha, para fazer. Uma horinha dessas, primeiro vou comprar a linha, primeiro vou comprar a linha. Obrigada, querida professora, por nos ensinar. Deus lhe abençoe sempre. Obrigada, Eva. Marli, que lindo. Olá, que lindo. Parabéns, obrigada. Obrigada a você, Marli. Tá sumida, hein? É, pensa que eu não lembro das pessoas. Eu lembro sim, viu? Marina Martins, bom dia. Que lindo, obrigada. Deixa eu ver. Pronto, gente, acabou. Mesmo assim, hoje é a segunda vez que eu tô fazendo esse vídeo falando, mas não dá para fazer com menos tempo. É muita gente. Então, a cada uma semana eu vou respondendo vocês, tá? Ok? E vai ser assim, porque fica mais fácil. Porque aí você vai ver eu falando, ao invés de eu escrever. Porque muitas vezes você pergunta e você acaba falando, ah, não entendi de novo, né? Então,
fica mais fácil falando, né? E porque realmente eu preciso ir no oftalmo ver se meus olhos, porque eu não tô enxergando bolufa. Por isso que eu também não tô fazendo as unhas, porque eu tenho que ficar procurando foco e eu não acho foco, não acho foco, tanto para perto como para longe. Eu já uso o óculos forte para longe, imagina perto, perto também eu não precisava, agora tô precisando. Então tem pessoas que estão falando para mim, né, as minhas amigas falando, chega uma certa idade, deve ser alguma coisa, né? Já duas pessoas falou a mesma coisa. Você não tá precisando de fazer uma operaçãozinha e tal, né? Às vezes pode ser que sim, né? Então eu tenho que ver, tá bom? Mas vamos ver, né? Aí espero que eu não fique assim, porque dá uma dor de cabeça, né? Ficar sem enxergar. E ainda mais que a gente tem que trabalhar aqui debaixo da luz, aqui, força mais ainda. Chega no final da tarde e eu já tô com a cabeça latejando. Então é isso. Um beijo pra vocês. Não esqueçam, gente, de deixar meu joinha, tá bom? Então, obrigada, obrigada de coração, né? Pelos comentários que vocês deixam, pelo joinha que vocês deixam. Mas tem gente que esquece, então não esqueça, gente, tá? É gratuito, não dói fazer clique, né? E também não arranca nem pedaço. Ai, ai. Beijo pra vocês. Tchau.